de dons, geralmente tem um dom para cada um falar. Hoje eu vou falar de 7 uma vez, que é os dons de santificação. Mas para a gente falar sobre esses dons de santificação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: que o ser humano ele tem uma espiritualidade voltada para dentro e uma voltada para fora. Nós somos assim. Nós temos uma espiritualidade voltada para dentro, que é a nossa santificação. E uma espiritualidade voltada para fora, que é a santificação do Espírito Santo, do irmão. É a santificação do irmão. E Deus, na sua bondade, na sua grande graça, Ele nos dá os dons de santificação para que eu trabalhe a minha espiritualidade voltada para dentro. E dá os dons carismáticos, os dons de serviço para trabalhar a minha espiritualidade voltada para fora. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, nós temos duas dimensões espirituais, uma para dentro e outra para fora. Para a gente entender os dons de santificação, eu gosto muito de recorrer na Sagrada Escritura, o resumo da criação para a gente entender. Sabe por quê? Porque para você viver essa espiritualidade, tanto a voltada para dentro como a voltada para fora, Deus nos deu forças naturais. Mas Ele, percebendo que com forças naturais nós não conseguiríamos viver tanto a espiritualidade para dentro como para fora, Ele nos concedeu a graça de forças sobrenaturais. Os dons são forças sobrenaturais que nós recebemos para aperfeiçoar a espiritualidade para dentro e a espiritualidade para fora. Quem quiser abrir, pode abrir no Eclesiastes capítulo 17. A gente vai pegar o resumo da criação para a gente entender como Deus nos criou, nos formou, nos cumulou de forças naturais, e vendo que a gente não ia conseguir seguir aquilo que Ele pede, Ele veio nos socorrer com forças sobrenaturais, que são os dons de santificação para uma espiritualidade para dentro, os dons de carisma, os carismas de serviço para uma espiritualidade para fora. Abrir aí? Sim. Eclesiastes capítulo 17, resumo da criação. Diz assim o autor sagrado. Amém? Amém. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu de força. Primeira força natural, Deus nos deu força. Uma força humana. Nós temos uma força humana. Forças humanas, nós temos essas forças. Então, um dom natural, uma força natural que Deus nos deu, segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Então Deus nos deu outra força natural. Nós temos domínio sobre todos os animais e todas as plantas, tudo que rasteja, que está dentro do mar, que está em cima. Deus nos deu essa força natural, o domínio sobre todos os seres vivos. Deus nos deu esse domínio. É outra força natural. Fê-lo temido por todos os seres vivos, fê-lo Senhor dos animais e dos pássaros. Então essas forças naturais. De sua própria substância deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência. Outra força natural que Deus nos deu, a inteligência. Deus nos deu inteligência. Nós somos inteligentes. É uma força natural que Deus nos deu. Todo ser humano recebe inteligência. Todo mundo. E continua. Deu língua. Para a gente falar o bem e o mal. Para falar bem das pessoas e mal delas. A língua, mas Deus nos deu essa força natural que é a língua. Para a gente proclamar, para a gente falar, para a gente louvar, mas para a gente xingar, porque a gente xinga também. Então Deus nos deu uma força natural. Pena que a gente vai usando essas forças naturais para outras coisas.
Além da língua a gente usar para o mal, a gente usa também a inteligência. Além disso, Deus nos deu os olhos, nos deu ouvidos e juízo para pensar. Nós temos juízo, viu, gente? É uma força natural. Deus nos deu o juízo. Nós temos essa força natural. Deus nos deu esse juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência. Aquilo que eu falei. Deus nos deu sabedoria humana e inteligência humana. E ainda vai continuar. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria, mostrou-lhes o bem e o mal. Então é outra força natural que todo ser humano tem. Eu sei o que é bom e sei o que é ruim. Eu não preciso de uma força sobrenatural para saber o que é certo e o que é errado. Qualquer ser humano sabe que matar é errado. Isso aí é coisas naturais que Deus plantou em nós. São forças naturais. Nós sabemos que se a gente agredir uma pessoa, é um mal que eu estou fazendo a ela. Então eu sei discernir, diferentemente dos animais que não pensam. Por exemplo, qualquer animal mata o outro por instinto, para se alimentar. E ele não sabe discernir entre o bem e o mal. Agora eu, como ser humano, Deus me deu a graça, um dom natural, uma força natural de discernir entre o bem e o mal. Então, veja que Deus é muito bondoso conosco. Olha que amor lindo que Ele tem por nós. Ele nos cumulou de inteligência, nos deu os olhos, língua, nos deu sabedoria humana, nos deu força, nos deu reinar sobre todas as coisas aqui nessa terra, nos deu o discernimento de saber entre o bem e o mal, tudo forças naturais que Deus nos deu. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade de seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deus deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida, concluiu com eles um pacto eterno. Nós temos um pacto eterno de Deus, com Deus. Deus fez um pacto eterno com o ser humano, um pacto de amor. Deus nos ama. Independente de qual situação que eu esteja vivendo, independente de qual patamar de santidade eu tenho buscado, o amor de Deus por mim é o mesmo. Não diminui e nem aumenta. Independente do buraco que eu enfiei, lá está Deus a me amar. É um pacto de amor. Ele me ama. Não espera nada de mim, nem a retribuição do amor. Ele simplesmente nos ama. Em qualquer situação. Longe dele, perto dele, na igreja ou fora dela, Deus me ama e tem um pacto de amor comigo, com toda a humanidade. Pacto selado no sangue de Jesus Cristo. É um grande pacto selado ali. Ali Jesus selou o pacto de amor que dura pela eternidade com o ser humano. E aí vamos continuando, né? Vou achar aqui que eu perdi. São 10, isso. Concluiu com eles o pacto eterno, revelou-lhes a justiça de seus preceitos, viram com os próprios olhos as maravilhas de sua glória, seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz, e agora chegou aonde eu gostaria de chegar, que são os 2 últimos versículos. Primeiro ele disse: guardai-vos, disse-lhes ele, de toda iniquidade. Deus fez tudo, nos deu todas essas forças naturais, nos deu reinar sobre todas as coisas, selou conosco um pacto de amor eterno, fez esse pacto, selou esse pacto em Jesus Cristo e nos recomendou a fugir da iniquidade. E aí ele, percebendo que nossas forças naturais
nós não conseguiríamos fugir das iniquidades, Ele nos socorreu doando as forças sobrenaturais, que são os dons de santificação. Sem os dons de santificação, eu não consigo me afastar da iniquidade. Só com saber entre o bem e o mal, só com a inteligência, com a razão, eu não consigo. E Deus misericordiosamente percebeu isso. E aí o que Ele fez? Pediu para a gente se guardar na iniquidade, mas nos deu forças sobrenaturais para a gente poder fazer isso. Porque só com essas que nós citamos aqui atrás, nós não conseguiríamos ser santos. Nós não teríamos forças para lutar pela nossa santidade. Não teríamos. Sem a ajuda das forças sobrenaturais. E veja como Deus é bom. E aí ele conclui aqui no 12. Impôs a cada um deveres para com o seu próximo. E aí Deus, percebendo que nós, humanamente, nós não teríamos força para cumprir também esse, Ele nos deu também forças sobrenaturais para ajudar o irmão. E quais são essas forças sobrenaturais? Os dons de serviço, os carismas, que está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, aqueles 9, mas não se limita a eles, tem uma infinidade de carisma que Deus nos deu, dons ou forças sobrenaturais para poder ajudar o próximo. Então, vendo que na criação Deus nos deu essas forças naturais, mas a gente não consegue. Para ser santo precisa dos dons de santificação, e para ajudar o outro precisa dos dons de serviços. Eu preciso, para ser santo, de forças sobrenaturais, e preciso, para ser bom e justo, para ser amável e ajudar o irmão, também das mesmas forças sobrenaturais. Senão a gente não consegue. Por isso, olha que graça, Deus é maravilhoso. Nos deu os dons de santificação e os dons de serviço. A igreja vai nos falar que são os de santificação 7 dons. São 7 dons. A igreja nos ensina que Deus, na sua bondade, nos deu 7 forças sobrenaturais para que a gente pudesse buscar nossa santidade. A igreja nos ensina isso. Amém? Amém. São eles: temor de Deus, fortaleza, piedade, conselho, conhecimento, entendimento e sabedoria. A igreja vai nos falar desses 7 dons. Isaías vai citar praticamente todos os 7, lá no capítulo 11, dos dons de santificação. São os que nós iremos falar agora, um pouquinho de cada um deles, para que a gente possa entender que sem essas forças sobrenaturais, nós não conseguimos ser santos. Não tem como ser. O primeiro dom é o dom do temor de Deus. E aí a gente começa a indagar: temor, então quer dizer que eu tenho que ter medo de Deus? Não. A igreja vai nos ensinar que o temor de Deus é o medo que eu tenho de ficar longe de Deus. Esse é o temor que o ser humano tem. Não é um temor baseado no medo, mas um temor baseado no amor. Não é no medo de que Deus vá contra mim, mas é no medo que eu tenho de ficar longe do meu Deus, do meu Senhor. É esse medo que eu tenho. Então o temor se baseia nisso, no medo que eu tenho de ficar longe de Deus, de estar longe de Deus. Deus me ama. Deus fez um pacto eterno de amor comigo, e o meu maior medo é fugir desse
amor de Deus. O meu maior medo é distanciar desse amor de Deus. O meu maior medo é quebrar o pacto com Deus. Isso é o temor, é uma força sobrenatural que vai movimentar minha alma e vai me dizer: Flávio, não se afaste de mim. Flávio, não se afaste da grandiosidade de Deus. Não quebra esse pacto de amor com Deus. E aí eu vou ter esse receio, esse medo. Eu não posso ficar longe do meu Deus. Como eu vou viver sem o meu Deus? Como vai ser a minha vida sem o meu Deus? Como vai ser a minha casa sem o meu Deus? Como eu vou conseguir sustentar a minha vida, sustentar todo o meu ser sem o meu Deus? Aí Deus vai e coloca esse dom no meu coração, temor. Eu tenho medo, não medo que Deus me faça mal, mas eu tenho medo de ficar longe dele, medo de não sentir o calor dele, medo de não sentir o colo dele, medo no dia das frustrações não ter ele para me consolar. Ah, Senhor, eu não quero ficar longe do Senhor. Ah, Senhor, eu não quero ficar distante. E se o pecado me distancia do Senhor, então esse dom me ajuda a santificar minha vida. Temor de Deus. O outro dom que a gente vai falar é o dom da fortaleza. Veja que Deus é muito bom. Primeiro, Ele imprime em nosso coração uma força sobrenatural para que a gente não queira ficar longe dEle, para que a gente não se distancie do amor e da presença dEle. Segundo, Ele vai colocar dentro do nosso coração uma força sobrenatural chamada fortaleza. Fortaleza, para que os problemas da vida e as tribulações não me levem a afastar de Deus. Para que as dificuldades da vida não me levem a ficar longe de Deus. Aí Ele imprime em meu coração o dom da fortaleza. E esse dom vem me sustentar diante das dificuldades da vida. Uma mãe que perde um filho, com força humana, ela não suporta a dor. Com força humana, ela não vai conseguir suportar essa dor. Ou muitas vão se revoltar contra Deus, vai até falar que não existe, vai brigar com Ele muitas vezes. Por quê? Porque a dor é grande demais. Mas Deus, sabendo disso, nos imprimiu o dom da fortaleza. E aí, quando as minhas forças não são suficientes para suportar a dor, quando as minhas forças não são suficientes para que eu possa superar a dor, Deus me fortalece com a fortaleza. Deus me fortalece justamente porque Ele não quer que eu venha buscar força em outro lugar, porque Ele quer que eu esteja junto dEle. Veja que Ele imprime esse temor, eu não posso ficar longe dEle, porque Ele é bom demais. E Ele imprime essa fortaleza para que, diante das fragilidades humanas, diante das fraquezas humanas, eu não me afaste dEle, mas eu tenha força nele para suportar. E eu digo para você, irmão e irmã, tem coisas na vida só nele. Sem ele nós não conseguimos. Não conseguimos. Tantos sofrimentos que só nele a gente consegue. Hoje, no horário do almoço, eu estava vendo a canção nova, e ele estava falando lá de um padre que ficou preso 17 anos, numa prisão lá na Romênia, quando a Romênia era comunista. E aquele padre durante 17 anos, o que ele passou na prisão? Só com a fortaleza de Deus, ninguém resistia. Ele tinha que andar 23 horas por dia, porque ficava pelado dentro da cela, ela é muito frio, para não morrer de frio. 23 horas por dia andando, para não morrer de frio. Muitos dias fazendo aquilo. Muitos dias. Então, só com a fortaleza de Deus. Então, o temor de Deus que nos
imprime em nós essa força sobrenatural para que a gente nunca queira ficar longe do nosso Deus, o meu Deus. E a fortaleza, uma força sobrenatural que Deus nos imprime para a gente resistir qualquer tribulação. Nenhuma vai nos jogar no chão, porque nós teremos força de Deus. Amém? Amém. Passamos para o outro dom. Já falamos do temor de Deus, da fortaleza, o dom da piedade. Dom da piedade. O dom da piedade, Deus imprime em nosso coração essa força sobrenatural da piedade para nos lembrar que Deus tem compaixão de nós. Para nos lembrar que mesmo que eu esteja no mais fundo do poço, mesmo que eu esteja na lama mais suja desse mundo, Deus não me olha naquela lama suja, Ele me olha com o brilho dos olhos dele. Ele tem piedade. Ele imprime esse dom para que nós sabemos, mesmo que eu tenha caído, mesmo que eu tenha entrado no pior pecado desse mundo, Deus me ama e tem piedade e compaixão de mim. É para que eu possa cair em mim. Foi esse dom, com certeza, que veio sobre o filho pródigo, porque ele estava lá no fundo do poço, ele tinha pegado a herança, gastado tudo, e ele estava comendo a lavagem dos porcos. Isso se sobrasse, porque ele só podia comer a lavagem dos porcos se sobrasse, se os porcos não comessem tudo. E aí, com certeza, imprimido no coração esse dom de piedade, ele lembrou: o meu pai trata muito melhor os escravos dele. O meu pai é piedoso. O meu pai me ama. Veja que todos os dons se manifestaram nele. Primeiro, o temor de Deus. Eu estou longe do meu pai. Eu estou distante dele. Meu pai é bom, ele me ama. Eu tenho que ter força para voltar. O dom da fortaleza, eu preciso voltar. Dom da piedade, o meu pai trata melhor os escravos. Eu tenho certeza que se eu voltar lá, meu pai vai me tratar bem. E aquele homem cai em si, levanta-se e volta para o seu pai, tendo a certeza que o pai é piedoso. Essa certeza você pode ter. Você pode ir para o caminho mais profundo. Saiba que Deus está sempre a te esperar. Pode passar pelos caminhos que você for, não tem problema. Deus te espera como Pai misericordioso. E não te espera para te julgar, te espera para fazer a mesma coisa que aquele pai fez. O filho vem elaborando um discurso no caminho. Eu vou pedir perdão ao meu pai e falar: pai, eu quero ser só um escravo aqui do Senhor. E aquele pai não quis o discurso do filho. Pega a melhor roupa, mata o boi mais gordo, porque aquele que estava perdido voltou. Aquele que tinha morrido renasceu. É assim Deus conosco. E esse dom da piedade imprime em nós justamente isso. Por isso que a gente vê tantas pessoas no fundo do poço e que tem uma conversão. Porque o dom da piedade está ali, embutido no coração dele. E de repente ele vai perceber: gente, Deus me ama. E outra coisa, eu sei que eu fui um nada até hoje, mas Ele não me julga pelo nada que eu não fui. Ele acredita no tudo que eu posso ser a partir de agora. Assim Deus é conosco. Por isso Ele imprime, está vendo? Que sem esses dons a gente não consegue ter santidade. Não tem como. Amém? Amém. Outro dom é o dom do conselho. É o dom do conselho. Deus imprime esse dom dentro do nosso coração. Estamos falando de forças sobrenaturais que são infusas no nosso coração, porque os dons de santificação são os dons infusos. E quando a gente recebe esses dons infusos? Você sabe quando que é? Quando?
no batismo. Quando somos batizados, Deus, pela graça do Espírito Santo, nós recebemos a infusão dos 7 dons de santificação. Às vezes eles são sufocados, mas todos estão lá. E às vezes nós vamos usá-los na hora certa. No momento difícil eu vou buscar o de fortaleza. No momento em que eu estiver me afastando de Deus, eu vou buscar o temor de Deus. Espera aí, eu não posso me afastar do meu Deus. No momento que eu estiver no fundo do poço, lá na lama, eu vou lembrar que Deus tem piedade de mim. E que Ele não vai me julgar, mas que Ele quer que eu levante e comece uma nova vida. E aí, então, esses dons infusos. Então Deus nos infundiu também esse dom do conselho, essa força sobrenatural, para que a gente possa entender e saber quais as decisões tomar. Deus nos aconselha. Através desse dom, Deus nos instrui. Ele vem nos ensinando, nos instruindo qual caminho a tomar. E entender também que muitas das vezes tem coisa que parece que é bom, mas é dom do conselho. Deus vai imprimir no nosso coração para a gente entender isso. Porque com força natural tem coisa que parece que é boa demais, mas tem hora que isso não é bom. Não é bom. Às vezes isso é mal. Tem coisas que se a gente não observar, então diante de diversas situações na nossa vida, Deus vai orientando as nossas ações diante dessas situações, para que a gente possa entender, através desse dom de conselho, qual o caminho tomar. Porque tem cheio de gente que fala que está com boas intenções, mas atrás das boas intenções está cheio de maldade. Maldade. Muita maldade. Tem muita coisa assim. E aí o dom do conselho nos ensina a saber, vai nos orientando a entender, né? Tem coisas que... Vou dar um exemplo aqui, que eu vi a reportagem do Fantástico, eu até assustei. Não sei se vocês viram a reportagem do Fantástico sem ser esse vídeo no anterior. Dos cachorrinhos, que foi no centro espírita, que eles daram fácil, os coitados cachorros, que psicografaram a vida do cachorro, o cachorro falando que estava bem, a dona. De cor. Né? Isso, vocês viram isso, não viram? Realmente, nós vimos isso lá. Então Deus nos dá o dom do conselho para entender que aquilo parece ser bom, gente. Que mal tem, se você analisar humanamente, racionalmente, que mal tem eu ajudar uma mulher que perdeu o tadinho do cachorro dela e gostava do cachorro, ajudar um bichinho que está sofrendo, está doente, porque leva os cachorros doentes lá para fazer cirurgia espiritual, não era? Leva os cachorros doentes lá para receber paz, não é? Então, que mal tem nisso? O dom do conselho nos faz ver, diante dessa bondade disfarçada, a maldade. Por isso Deus nos imprimiu esse dom. A gente tem que saber. Porque muitas das vezes as coisas vão vir parecendo que é boa, mas no fundo são ruins. O inimigo de Deus não vai te oferecer coisa ruim, que se ele oferecer coisa ruim você não quer. Ele vai sempre te oferecer coisas boas, atrativas. Só que através do dom do conselho eu vou conseguir discernir e fugir disso. Por isso é um dom de santificação. Porque, olha gente, e hoje esse dom está escasso dentro de nós. Por quê? Porque muitas coisas que eram pecado antigamente não é mais. Muitas coisas que eram erradas anteriormente, nós já não achamos que é errado mais. E olha, eu vou dizer para vocês que na Igreja Católica somos nós os que mais relativamos o pecado hoje. Um exemplo que eu te dou simples. Portugal é um país extremamente católico. E 82% da população no reverendo apoiou o aborto, que foi legalizado lá. É uma coisa que as pessoas conseguiram convencer como uma coisa boa. Não, é para salvar a vida da mulher, é para salvar a dignidade dela, que foi estrupada, e várias coisas.
mas dentro daquilo tinha uma coisa ruim. Mas o dom de conselho, ofuscado pelo dia a dia do mundo, não deixou as pessoas enxergarem assim. Por isso a gente tem que sempre pedir, Senhor. A gente, na renovação carismática, pedir muitos os dons carismáticos, o dom de cura, o dom de ciência, de profecia. Não se esqueça de pedir os dons de santificação. Porque uma pessoa que não tem dom de santificação não consegue trabalhar os dons de serviço. Como é que você vai trabalhar o para fora se você não conseguiu trabalhar o para dentro? Como é que eu vou ter uma boa espiritualidade para fora se a minha espiritualidade para dentro está uma negação? Então, primeiro eu tenho que trabalhar para dentro, para depois trabalhar para fora. Não adianta. Como é que você vai doar alguma coisa? Doar água sem ter água. Doar santidade sem ter santidade. Doar amor sem ter amor. Então, trabalhe e peça todos os dias, Senhor, os dons de santificação. Como é que eu vou oferecer algo para alguém se nem eu tenho? Então nós primeiro temos que pedir os dons de santificação. Todos eles, temor de Deus, para nós não queremos nunca ficar longe do nosso Deus. O fortaleza para que diante das tribulações, diante das dificuldades eu tenha força e não me afaste de Deus. O de piedade para que eu possa entender que mesmo que eu esteja no buraco, no fundo do poço, eu tenho um Deus que me ama e me espera. O de conselho para que eu possa discernir que tem muita coisa que parece que é boa, mas é ruim. E vai me levar ao pecado. Vai levar ao pecado. Vai me levar a pecar mais cedo ou mais tarde. Vai me tirar a santidade mais cedo ou mais tarde. Outro dom é o dom do conhecimento. Dom do conhecimento. O que é esse dom? Faz-nos conhecer bem aquilo que Deus criou. Esse dom é infundido no nosso coração para que a gente possa conhecer bem tudo que Deus criou e enxergar em toda a criação a presença de Deus. Deus tem tudo, Ele fez tudo. Tudo muito perfeito. Então esse dom do conhecimento nos ensina, Deus imprime no nosso coração a gente olhar o mundo como Ele criou e não como nós o transformamos. Porque a gente olha para o mundo e fala, não tem mais jeito, não é assim humanamente? Racionalmente você olha para o mundo e você vai falar assim, não tem mais jeito. A violência já não tem mais jeito, as drogas já não tem mais jeito, política então não tem mais jeito. Não tem mais jeito, a natureza já está se acabando, a água já está faltando, daqui uns dias o mundo vai acabar, porque não tem jeito, a pompa está destruindo tudo. Deus, através desse dom, nos dá a graça de olhar, não com a razão, mas olhar com o olhar de Deus, contemplando toda a criação. Deus é que criou, contemplando o mundo na graça que Ele criou, e não na desgraça que nós o transformamos. Porque Deus nos deu o mundo para administrar. E se não está bom, a culpa não é dele. Se hoje as coisas não estão boas, a culpa não é de Deus. Ele fez bom. E entregou ao homem, vocês viram no resumo da criação. Deu ao homem para tudo, para que ele governasse. Que ele reinasse sobre tudo. Então se não está bom, a culpa não é de Deus. E esse dom nos dá a graça de enxergar as coisas criadas, os animais, as árvores e toda a natureza, o universo, o sol, a lua, ver Deus em tudo. Não é verdade? Ver Deus em tudo. E às vezes a gente até, além de não ver Deus em tudo, ainda critica a natureza. Mas por que está chovendo tanto? Por que faz sol? A gente clama de tudo, né? Se faz sol, a gente clama, se chove, reclama. Ah, mas está chovendo tão pouco. A culpa não é de Deus, a natureza tem as etapas dela para que a chuva caia, e o homem tem caçado essas etapas, e aí tem diminuído a chuva, subido a temperatura. Culpa é de Deus? Não. E aí eu tenho que olhar para as coisas criadas e contemplar Deus, né? Você já olhou para o sol e contemplou Deus no sol? Foi Ele que fez. A lua, é Ele que criou. Essas estrelas aqui, Senhor, mas que maravilha! Uma árvore, um bichinho correndo. Às vezes a gente não tem essa contemplação de ver que tudo, em tudo está presente Deus. O meu Deus está
está em todas as coisas criadas. Esse é o dom do conhecimento. O outro dom é o dom do entendimento. Dar-nos uma compreensão profunda das verdades reveladas por Deus. O dom do entendimento é um dom de santificação, uma força sobrenatural que Deus coloca dentro de nós, para que nós possamos entender as revelações de Deus. Deus se revela a nós. Deus se revela na palavra. Deus se revela nos acontecimentos. Deus vai se revelando. E se me falta esse dom do entendimento, eu não vou ver e compreender as revelações de Deus. Eu vou ler a palavra como um livro histórico e não vou conseguir entender a graça que tem a palavra. Eu vou ver, por exemplo, um acidente que aconteceu e alguém que tinha que ter morrido naquele acidente, mas por graça e obra de Deus ele sobreviveu. Você fala assim, é sorte. Teve uma sorte imensa. Eu não tive entendimento de ver que Deus se revelou naquele acidente. Ele se revelou protegendo aquela pessoa. Está entendendo? Se me faltar esse dom do entendimento, eu não vou entender Deus que se revela. Deus que se revela às vezes no sorriso de uma pessoa. Deus que se revela numa alegria de uma criança. Às vezes a gente amanhece mal-humorado, de mau mundo, pensando que o nosso mau humor e a nossa raiva vai resolver todos os problemas. Não vai resolver. Não vai. Não adianta você fechar a cara, ficar mal-humorado, xingar. Não vai resolver os problemas. O que resolve os problemas é encarar eles e tentar resolvê-los. Xingar, fechar a cara, ficar mal-humorado, não vai resolver. Mas de repente, naquele dia, Deus se manifesta e se revela a mim através de um bom dia de uma pessoa. Ou de uma pessoa que conversa comigo, me fala algo que eu precisava escutar. Mas se me faltar o dom de entendimento, Deus falou e eu não entendi. A gente reza. E aí tem muita gente que fala assim, mas Deus não está escutando minhas orações. Eu tenho rezado tanto e Deus não tem me respondido. Às vezes Ele te respondeu, você não entendeu a resposta. Deus não, eu digo para você, não há oração sem resposta. Todas Deus responde. Mas a pedagogia que Deus usa para responder não é a pedagogia que você queria, hein? Porque muitas das vezes é dessa forma. Eu queria a resposta de um jeito, mas Deus me deu a resposta de outro jeito. E se me falta o dom do entendimento, eu não vou entender a resposta de Deus. Ele pode dar muitas respostas para mim, mas faltou o dom do entendimento. Faltou essa força sobrenatural que só com a inteligência eu não consigo. Só com a razão eu não vou conseguir. Então Deus me deu esse entendimento, essa força sobrenatural, para saber que aquilo é de Deus, que aquela é a resposta de Deus. Não é do jeito que eu queria, mas é a resposta. Ou às vezes não é a que eu queria, mas é a resposta que Ele me deu. Porque às vezes a gente enfia na cabeça que é do jeito da gente, e Deus nos dá de uma forma diferente. É dessa forma. Igual aquela frase, né? Ou eu até falo para os meninos, quando eu vou falar para a EJC, AC, olha, não é porque os pais de vocês não amam vocês do jeito que vocês queriam que amar, que do jeito que vocês queriam ser amados, isso não significa que eles não amam vocês, eles amam. Só que a maneira de mostrar é diferente daquilo que você queria receber. É a mesma coisa Deus conosco. Às vezes Deus não me ama, eu sinto o amor de Deus, ama profundamente, mas às vezes o jeito que você queria ser amado não é o jeito que Deus tem te amado, Ele tem te amado de uma forma diferente, a pedagogia dele é diferente. Então o dom do entendimento é para que eu possa entender que Deus sempre vai se revelar. Então eu tenho que estar atento às revelações de Deus, eu tenho que estar atento, senão eu passo despercebido. E aí eu passei despercebido, não percebi que Deus me respondeu, que Deus falou comigo. Amém? Amém. E o último dom que a gente, falando dos 7 dons, é o dom da sabedoria. É o dom da sabedoria, que faz nos entender melhor a vida.
é uma sabedoria já não humana. Vimos que Deus nos deu uma sabedoria humana na criação, mas essa é a sabedoria divina. É a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria, esse dom de sabedoria é aquele que sem ele eu não consigo entender os outros dons. Eu preciso dessa sabedoria divina para entender que o temor de Deus está plantado no meu coração e que eu não posso afastar do meu Pai. Ele me ama. E se eu me afasto dele, o mais prejudicado sou eu. Eu é que vou sofrer. Então o meu medo é ficar longe do meu Pai. Essa sabedoria me leva a saber que mesmo diante da dor mais forte desse mundo, Ele se faz forte em mim para suportar a dor. Ele me dá a força para resistir às minhas frustrações, para saber lidar na hora das minhas desilusões, nos momentos mais terríveis da minha vida. Ele se faz força em mim. Essa sabedoria me leva a isso, a entender que eu tenho esse dom de fortaleza. Essa sabedoria me leva a entender que Deus é piedoso, que Ele não me julga, que Ele me ama. Então está vendo que esse dom de sabedoria liga todos os outros dons, uns nos outros, né? Que essa sabedoria que nos leva ao conselho de entender o que é certo e errado. Essa sabedoria nos leva ao entendimento de poder perceber a presença de Deus. Então Deus nos infunde no coração esses 7 dons, essas 7 forças sobrenaturais, para que a gente possa ser santo, para que a gente lute pela nossa santidade. E eu te digo, se não for com os dons de santificação, você não vai conseguir. Por isso, peça sempre. Temos que pedir sim os dons dos serviços, temos que ter uma espiritualidade voltada para fora, mas nunca se esqueça, ninguém consegue ter uma boa espiritualidade voltada para fora se você não tem uma voltada para dentro. E o que a gente está vendo é isso aí, pessoas que hoje doam aquilo que não tem, tem doado aquilo que não tem dentro de si, não tem buscado sua santificação, e aí quer doar algo. Doar o quê? Aí se acaba, e a missão já não parece, não é graça, já passa a ser peso. Já passa a ser peso ser missionário, já passa a ser peso ser mãe, já passa a ser peso pregar, já passa a ser peso interceder, passa a ser peso rezar por cura e libertação. Por quê? Porque eu mesmo não tenho buscado a minha própria santificação, a minha própria cura, a minha própria graça dentro de mim. Eu tenho que te servir, não. Eu primeiro busco a espiritualidade para dentro, depois eu vou desenvolvê-la para fora. Então, às vezes, a gente comete muito erro disso, que nas orações pede o Espírito Santo, pede só os dons e os carismas para fora, esquece de pedir os de dentro. Temos que pedir sempre, Senhor, no amanhecer deste dia, enche-me com todos os 7 dons de santificação, para que nesse dia, Senhor, eu tenha o temor, para que eu tenha, Senhor, dentro do meu coração piedade, fortaleza, conselho, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha entendimento, para que eu busque ser santo. E também, Senhor, infunde-se os dons de serviços, porque as pessoas necessitam, tem tanta gente sofrendo, para que eu possa ajudá-las, mas primeiro eu tenho que pedir, para que eu possa buscar minha santidade, ser santo, dom de santificação, é o que nós temos que buscar. Diante desse mundo difícil que nós vivemos, gente, dificuldade atrás de dificuldade, dificuldade atrás de dificuldade, e a vida, hoje, eu até esse dia escrevia que a vida tem a questão dos fáceis e os difíceis, né, da vida, os fáceis e os difíceis. Fácil é a gente receber elogio, não é? Difícil é a gente receber conselho. Vem me aconselhar, proceder. Fácil é a gente ofender uma pessoa. Difícil é pedir perdão para ela. Dá trabalho. Fácil é se ofender. Difícil também é perdoar. Fácil é falar de Deus. Difícil é viver o que você fala. Fácil é falar com Deus. Difícil é ouvir a Deus.
difícil é doar amor. E a vida é construída de fáceis e difíceis. E na hora que o difícil chega, sem esses 7 dons, sem a presença divina, nós não conseguimos vencer os difíceis da vida. Porque a vida hoje é corrida. A gente corre e não sabe por que está correndo. Vai, não sabe por que está indo. É assim. Esses dias eu comentava com a minha esposa, e ela me fez a seguinte pergunta: corre para lá, corre para cá, corre para um lado, corre para o outro. E ela falou assim: para quê? E eu até hoje não encontrei resposta. Mas é uma correria. Ou não é verdade? A gente corre. Aí não para. Se esquece que a vida necessita de pausas. Que o ser humano não é máquina. Hoje nós estamos nos transformando em máquinas de trabalhar. É verdade. Em máquinas de trabalhar. Trabalhando. E a nossa mente é como se fosse um computador. Tem que aprender tudo. Tem que aprender. Trabalhar, aprender. E nunca para. Nunca para rezar, nunca para deitar no colo de Deus, nunca para silenciar o coração, ficar em silêncio. Esses dias eu participei de um retiro maravilhoso, porque 5 dias sem silêncio. 5 dias. Nós éramos 30 e poucas pessoas, 5 dias, não podia conversar. Silêncio. Primeira coisa, houve um respeito muito grande, ninguém invadiu o silêncio do outro. Segunda coisa, o silêncio não é vazio, é um silêncio preenchido por Deus. Eu percebi tantas coisas de Deus que eu não tinha percebido. Por quê? Eu silenciei para escutar Deus. Eu silenciei e vi Deus dos passarinhos, nas galinhas que estavam correndo lá naquele seminário. Foi lá no seminário. Eu estava 5 dias lá. Na primeira, chegou, conversou, todo mundo. E aquela conversa da primeira colocação, a pessoa falou assim: a partir de agora ninguém conversa mais comigo. Nós entramos na terça-feira e saímos no domingo. De terça-feira até domingo nós não falamos nada. Só na hora que falou, pode falar. Aí a gente conversou muito, porque ficou muito tempo calado, mas é uma grande graça. E aí eu te digo, você é capaz de silenciar 30 minutos. E aí eu te digo que silenciar não significa desligar a televisão, ficar em silêncio só, desliguei a televisão, os meninos não estão fazendo barulho e silenciei. Não, silenciar a alma, silenciar o interior. Porque o silêncio não é só exterior, é interior. Porque a gente cala a boca e começa: nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Nossa senhora, amanhã eu tenho que pagar essa conta. Nossa senhora, e a outra vez o mês que vem. E aí o interior não cala. Meu Deus do céu, nossa, será que a minha esposa está chegando? Será que o meu menino está estudando? Será que ele comeu alguma coisa? Será que fez isso? Será que... Aí você não consegue silenciar, fica ali. Silenciar é silenciar interiormente também. Primeiro passo, silencie exteriormente, aí você vai conseguir interiormente. Eu te digo, se você ficar 30 minutos e ficar 1 minuto de silêncio interior, você fez uma experiência extrema com Deus. Quando você conseguir silenciar, pelo menos por 1 minuto, o seu interior, sem pensar em nada. Porque quando nós nos tornamos nada, Deus se faz tudo. É assim. Amém. Quando eu me faço nada, Deus se faz tudo, aí eu experimento. E eu fiz essa experiência lá, maravilhosa. Nós ficamos esse tempo para conversar, mas poucos momentos eu consegui silenciar o interior, que não é fácil. É fácil você cortar as coisas. 1 minuto. Sobrou um pouquinho. 1 minuto está bom demais. 1 minuto? Silenciar o interior, sem pensar em nada. Esvaziar a mente e o coração. Na mente e coração só Deus povoa. Não tem um pensamento: eu estou pensando que Nossa Senhora ela podia me ajudar. Não, isso não é silenciar. É silenciar. É não pensar não. Você pediu para essa experiência, nós fizemos, né? E realmente o silêncio mesmo, aquele silêncio, acho que foi um pouco tempo demais, mas você falou, é uma eternidade para... É difícil, não é? É. Difícil, a gente não consegue calar. Mas quando você consegue, você dá muita coisa para você fala, a experiência você com Deus. Você não fala, você escuta. Deus fala. Eu estava lá, eu vou contar a minha experiência. Eu estava lá e eu queria fazer uma experiência com Deus. E eu sentei ali e falei assim: eu tenho que fazer a experiência. Era 3 horas o exercício, 3 horas. Eu e Deus, silêncio total.
um barulho nenhum. Aí tinha umas galinhas correndo, uns passarinhos voando, e um vento e um frio danado. Eu estava batendo queixo de frio, que era em julho, e eu batendo queixo de frio, vestido de blusa, mas sentei na sombra, e a fogo e o vento corria, e eu pensava na coisa, eu via, escutava a galinha correndo, passarinho voando, aquele frio, e eu pensava nos meninos lá fora, minha esposa, no trabalho, eu falava, Senhor, mas eu queria experimentar o Senhor. Me ajuda a te experimentar, eu não consigo silenciar aqui dentro. Lá fora estava todo silêncio, mas aqui dentro não está. Aí eu fui ficando. De repente, por alguns segundos, eu não escutei a galinha correr, o frio acabou, o barulho do passarinho sumiu, o vento não fez barulho nenhum, e eu pude experimentar Deus com muita profundidade. Tamanha foi a profundidade que eu nunca senti tamanha paz dentro do coração como naquele instante. Era uma paz inigualável. Foi pouco tempo, mas foi uma graça. Né? Eu silenciava, pode falar. Ô Servo, vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Se eu souber responder. Com todo respeito. Então o sono é um grande silêncio. O sono? O sono é um grande silêncio. O sono que vai falar em nós é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente ele nunca para de trabalhar, por isso que a gente sonha. E não tem lógica os nossos sonhos. Por quê? Porque são coisas que estão no inconsciente, não tem lógica. São coisas que estão lá, uma história toda, desde a concepção até os dias de hoje, está lá no nosso inconsciente. Coisas que você não vai lembrar nunca, jamais vai lembrar, mas está lá registrado. E aí aquele emaranhado de coisa começa no nosso dormir a buscar sonhos que a gente não vai entender, tenta entender, não entende, porque está no inconsciente. O sono é um grande silêncio, um silêncio que a gente silencia. E que bom que se você dormir e no outro dia acordar em paz, é um silêncio povoado por Deus. Amém? Amém. Eu falo do nome de Deus. Que bom, louvado seja Deus. Eu dei na cama, não vai seguindo. Mas para a gente caminhar para o final, então ficou bem claro o que é dom de santificação? Ficou bem claro que nós temos essas duas espiritualidades, uma voltada para fora e uma para dentro, que nós precisamos pedir sempre esses dons de santificação, que são essenciais na nossa vida, que são forças sobrenaturais para nos ajudar a ser santos, nos ajudar a ser melhor. Ser santo, gente, é ser melhor. É agir com justiça, agir com amor. É saber que somos fracos, mas que em Deus nós podemos ser fortes. É isso a ser santo. Saber que é fraco, mas saber que em Deus eu posso ser forte. E diante dessa correria, agora a Dani foi escrever. Eu já escrevi muito velho aqui. Quem me acompanha no Facebook está vendo lá. Eu escrevi muita coisa. E agora eu escrevi aqui os versinhos sobre essa correria nossa, do dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês. Né? Diz, os versinhos que eu escrevi assim, ó. Saímos sem despedir. Corremos sem esperar. Lutamos sem descansar. Brigamos para ganhar. Buscamos sem cessar. Encontramos sem desfrutar. Deixamos de partilhar. E recomeçamos a procurar. É dessa forma. Desse jeito. A gente sai sem despedir. Corre sem esperar ninguém. Nós esperamos o outro. Lutamos sem descansar. A gente não descansa hora nenhuma. Brigamos para a gente ter o primeiro lugar, para ter razão em tudo, para conseguir todas as coisas. Buscamos e a gente não para de jeito nenhum. E aí a gente encontra, mas não usufrui. Não dá tempo. Por que não dá tempo? E além de eu não usufruir nem partilhar o que eu consegui, eu consigo. Por quê? Porque eu tenho que recomeçar a procurar. E aí quando isso acontece, a gente tem que falar, diante desta correria, ensina-nos, Senhor, ao pouco valorizar. Na vida sempre parar. Com os outros partilhar. A bênção sempre tomar. A graça sempre buscar. E o amor sempre doar. Tem que pedir
pedir a Deus a isso. Que Ele nos ensine a ser assim. E aí por isso que eu falo para vocês, sem os dons de santificação, a gente vai ficar essa vida que a gente tem aí, que a minha esposa me perguntou, corremos e não sabemos para quê. Sem saber para onde estamos indo, sem tempo para usufruir o que conquistamos, nem partilhamos, porque sempre estamos recomeçando a corrida. E temos que pedir a Deus a graça de ser melhores. Amém? Amém. Gente, quando a gente fecha os olhos, é mais fácil olhar para dentro, porque as coisas aqui fora tiram a nossa atenção. Por isso que a gente tem que fechar os olhos quando, às vezes, queremos falar com Deus. E no seu coração você possa falar com Ele. Pedir a Ele a graça dos dons de santificação. Para que você possa ser uma pessoa melhor. Para que você possa lutar pela sua santidade. Peça a Ele esse dom do temor. Para que você tenha consciência e sempre medo. Eu não quero ficar longe de meu Deus. Ah, Senhor. Implanta em mim esse dom do temor, Senhor. Para que eu sempre tenha esse medo de não ter esse colo para deitar. Para não ter esse ombro. Medo de não ter esse ombro para reclinar minha cabeça. Para que eu sempre tenha medo, Senhor, de não ter o Senhor para me consolar, para enxugar as minhas lágrimas. Ah, Senhor, implanta em mim esse dom, para que eu sempre tenha medo de me distanciar de Ti. Implanta em mim também, Senhor, o dom da piedade, para que eu possa, Senhor, sempre na caminhada da vida, na hora, Senhor, que eu tomar os caminhos errados, na hora que eu pegar os atalhos da vida, para que me lembre que o Senhor está sempre a me esperar. O Senhor me ama, o Senhor não me julga. Mesmo nos buracos que eu entrei ou que eu entre, que esse dom me recorde que o Senhor sempre me ama, sempre me espera. Dai-me o dom da fortaleza, Senhor, para que diante dos desafios da vida aí fora, diante das tribulações que eu tenho vivido, diante das adversidades que a vida tem colocado na estrada do meu caminho, eu tenha força para suportar. Eu tenha força para suportar toda dor, força para suportar, Senhor, toda impulsão, tudo aquilo que é ato impulsivo dentro de mim, Senhor, porque eu sou humano e às vezes o impossível quer falar dentro de mim. Mas dá isso, essa fortaleza. Dá-me também, Senhor, o dom do conselho, para que eu possa, Senhor, discernir entre as coisas boas e ruins. Para que as coisas desse mundo não me iludam, Senhor, e me levem para os buracos da vida. Dá-me, Senhor, o conhecimento, para que eu possa colocar, Senhor, e ver com graça e beleza toda a sua criação. Para que eu possa contemplá-lo em cada momento, em cada coisa que o Senhor criou. Dai-me o dom do entendimento, Senhor, para que eu possa sempre entender quando o Senhor se dirige a mim, quando o Senhor tem falado comigo, quando o Senhor tem respondido as minhas orações, quando o Senhor tem respondido os meus anseios. E por fim me coloca, Senhor, o dom da sabedoria, para que a minha vida seja regida pela graça divina. Seja regida, Senhor, pela força divina, não pelas forças humanas. Junta, Senhor, essas forças naturais que o Senhor infundiu dentro de mim, com essas forças sobrenaturais que o Senhor me concedeu. Para que, usando dessas duas forças, eu possa ser uma melhor pessoa. Eu possa ser mais santo. Vem, Espírito Santo, com todos os dons, com todos os dons de santificação, com todos os dons de serviço. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, santifique, fortifique. Sozinho eu não
santificação, espero que tenha entendido. Se não, procure. A igreja tem muitos meios de nos ensinar isso. A doutrina da igreja nos ensina sobre esses dons de santificação. Mas também para te lembrar aquilo que a música falou. Sem esses dons, sem as forças sobrenaturais de Deus, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos ser pessoas boas, nós não conseguimos ser justos, não conseguimos ser santos. Peça ser Deus. Eu espero que esse ensinamento tenha feito algum efeito no seu coração. Discípulo de qualidade em algum momento da sua vida, às vezes por algum momento de dificuldade ou até de alegria, se lembre, né, que nós temos esses dons e Ele nos deu para ser usado em nosso favor, que são dons de santificação. Amém? Amém. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Amém. De vida que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.